Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, hoje para tratar de assuntos que são importantes para a vida do clube, sua estrutura e seu futuro. Mas antes deixa eu dar a nossa primeira parte de recados aqui, com a gente Ótica Gabs, em Santos, na Afonso Pena 180, ali pertinho da Praça Palmares, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite e aos sábados, das 10 da manhã às 6 da tarde. O telefone é o 1333271557, Ótica Gabs, nas redes sociais, atendendo ali em Baré, Boqueirão, Aparecida, Macuco, toda a cidade de Santos. Vá lá, faça um orçamento para o seu óculos multifocal, para o seu óculos de sol. Ótica Gabs atendendo você com muita qualidade. Com a gente também ao Shopping do Gonzaga, em Santos, na Avenida Ana Costa, 512, pertinho da Praça da Independência. O almoço executivo de segunda a sexta-feira a partir de R$ 24,90, do meio-dia às 4 da tarde. E tem o delivery também no 3286-1828. Lembrando que durante o dia, à noite, aos finais de semana, você também tem os pratos especiais, tem o happy hour do Ao Chopp do Gonzaga também, tradição e qualidade no Ao Chopp do Gonzaga. E fechando esta nossa primeira parte de recados, Endocentro Santos, Avenida Ana Costa 222, Conjunto 33, marque a sua consulta no 1332351819, endoscopia, outros assuntos, outros exames importantes você trata lá com a equipe do Dr. Nelson Marfil. Muito bem, eu estou até aqui com um outro aparelho celular nas mãos para que eu possa ler a notícia direitinho e não falar nenhuma bobagem. Os senhores devem ter acompanhado, eu estou aqui com a Gazeta Esportiva aberta, a matéria foi postada nesta segunda-feira, na hora do almoço, foi atualizada por volta de 1h05 da tarde, e diz a manchete aqui da Gazeta Esportiva o seguinte: Santos antecipa 2020 e demite 3 chefes das categorias de base. O Marco Maturana, que era o gerente, o Carlos Muniz, coordenador, e o Reginaldo Lima, responsável pela captação de atletas. O novo homem forte da base é Jorge Andrade, ex-figueirense, com passagem por Atlético Paranaense Internacional. Ele já iniciou os trabalhos. Everson Rocha, também ex-Atlético Paranaense, será o responsável pelo departamento de análise do peixe. Então temos aí uma reformulação em curso nas categorias de base, com a gestão do Paulo Autuori. É preciso que se diga que quando o Paulo Autuori chegou, muita gente não estava entendendo exatamente o que ele ia fazer no Santos, mas ficou claro que, até pelos resultados que nós tivemos na base esse ano, que a galinha dos ovos de ouro da Vila Belmiro precisava ser tratada de outra forma. O Santos precisava realmente dar uma chacoalhada nas suas categorias de base. Tem aí o processo de remontagem do time B ou do Sub-23, enfim, que o ano que vem vai ter uma outra configuração, digamos assim, porque com esse trabalho de reformulação na base e com os atletas sendo ingestados, digamos assim, na equipe B, antes de passar para o profissional, você consegue desenvolver algo melhor. A não ser que o cara seja um extra classe, né? Seja um jogador acima da média, ele geralmente, quando é assim, pula direto do sub-17 para o principal. Mas outros atletas precisam realmente de um tempo de adaptação para que você não perca um talento, como aliás acontece muito na história recente do Santos. É só pegar aí os clubes do futebol brasileiro. Via de regra, os elencos têm 2, 3 jogadores ou com passagem pelo Santos ou que foram formados na base do Santos e que às vezes não tiveram a paciência e a oportunidade aqui. Paciência por parte do torcedor, oportunidade por parte dos dirigentes. Vejam o caso do Thailson, depois de muita gente ter pedido que a base tivesse uma oportunidade, o rapaz está jogando, fez um gol, teve algumas boas participações, tem alguma instabilidade que é normal, mas já tem gente cornetando o rapaz. Então é para que o Thailson não vá embora daqui a pouco para estourar em outro clube, que esse trabalho de reformulação tem que ser feito. E é preciso entender o seguinte: vai passar daqui a um tempo, no médio prazo, depois que o Santos entregar essa história do projeto do retrofit, que é, em tese, o carro-chefe deste momento,
em termos de estrutura, o Santos vai ter que voltar suas atenções, repito, para a estrutura da base, para um CT voltado para as categorias de base. Porque a única forma que o Santos tem, repito, a médio prazo, de concorrer com outros times, né? Fazer o que fazem equipes da Europa que enfrentam times que têm mais dinheiro formando jogadores, né? Ou prospectando no mercado, que foi uma coisa que o Santos fez muito bem ao longo da sua história, mesmo com jogadores mais veteranos. Por exemplo, o Alberto, que ninguém dava nada, o Santos foi lá, trouxe, deu resultado em 2002. Com o Renato e com o Elano, que vieram jovens, né, para cá, enfim, outros jogadores que foram sendo observados ao longo da história e trazidos para reforçar a equipe do Santos, o próprio Giovani, que foi revelado no futebol paraense, e assim o Santos foi montando suas equipes e conquistando campeonatos. Então, repito, prospectando, observando o mercado daqui de fora da América do Sul, brasileiros que estão perdidos por aí, mas principalmente formando atletas. Pelo que eu tenho lido, a relação do Santos com empresários e pais de atletas melhorou bastante. E isso é fundamental, porque se você não tiver jogo de cintura para lidar com este público, você vai ter muito problema, até porque todo mundo olha para o Santos. Os adversários olham para o Santos e falam assim, se está no Santos é coisa boa. Então eu vou ficar de olho, né? Faço uma contraproposta ali, seduzo a família aqui e tiro o moleque das categorias de base ou do momento em que ele tiver para assinar um contrato profissional, e aí o Santos acaba formando, às vezes, desde os 11, 12, 13 anos, e quando pode aproveitar o atleta, ele muitas vezes mal orientado vai embora e não dá lucro nenhum para a equipe da Vila Belmiro. Então, ainda bem que este processo de reformulação está em andamento. Eu acho muito estranho quando alguém fala coisa do gênero, mas por que não deixa o Renato? Por que não deixa não sei quem? Porque a vivência do Paulo Autuori nesta função e em vários clubes, até fora do Brasil, é a ideal para comandar essa reformulação que o Santos precisa. E talvez essa seja a grande carta na manga para convencer o São Paulo a ficar, porque novamente ele foi questionado, o Pérez outro dia falou que não sabe bem como é que vai ficar e coisa e tal, porque eu vou dizer um negócio para vocês, apesar de alguns aí reclamarem do São Paulo, falarem coisas que variadas, né, desmerecendo o trabalho do argentino, que tem defeitos, mas tem muito mais virtudes. Se o Pérez perder o São Paulo para o ano que vem, vai ser a maior derrota da gestão dele. Do mesmo jeito que foi a maior vitória ter contratado até agora, porque até agora o Santos, na gestão do Pérez, assim, dizem que há um processo de reformulação administrativa em curso. Isso a gente só vai descobrir quando terminar a gestão do Pérez. Porque, de prático até agora, falamos do retrofit, temos um projeto, mas não temos um tijolo quebrado, nenhuma obra nova feita. Então, é tudo em teoria ainda. Título, não conquistou nada. Não adianta dizer que vendeu bem o Rodrigo, porque vender bem jogador, desculpa, não é mérito, é obrigação, né? Quem vendeu mal é que tem que se entender com a história. Então, dizer que a venda do Rodrigo foi... Não, o único mérito da gestão do Pérez, fora as questões administrativas que estão em curso e que a gente só vai saber, repito, no futuro, é a vinda do São Paulo, que pegou um elenco como esse que a gente tem aqui, mediano, e transformou numa equipe capaz de atropelar o Palmeiras, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, e de ter perdido para o Flamengo no Maracanã por 1-0 com um gol que saiu do jeito que foi, né? E competindo no campeonato, perdendo jogos que não deveria perder, mas competindo no campeonato. Hoje, a alternativa do Santos é dar continuidade ao projeto, ver jogadores que podem evoluir na mão do São Paulo, como o Jobson, que talvez jogue na quinta-feira contra o Botafogo, contra o Bahia, perdão, como o próprio Thailson, como outros atletas, e a partir da presença do São Paulo, atrair outros atletas, seja do mercado sul-americano ou mesmo aqui do futebol brasileiro. Então, para o ano que vem, é a alternativa que existe. Agora, para o futuro, em momentos de se pensar em reformulação da base, eu vou lançar aqui uma discussão que os senhores devem começar a levar a sério, porque está em curso no Brasil um movimento para que se libere definitivamente os clubes para que eles se transformem em empresa, né?
Eu sei que tem muita gente que é contra, porque acha, por exemplo, que se alguém virar dono do Santos, pode colocar um uniforme vermelho no Santos, ou um uniforme amarelo no Santos, trocar o escudo, trocar o mascote, trocar, por exemplo, a baleia ou o peixe por um albatroz, sei lá eu, uma ave, qualquer coisa, né? O cara pode fazer isso? Até pode, mas eu acho que seria muita burrice para um investidor que teria acesso a uma marca como essa, desfazer toda a marca que ele adquiriu. E por que eu estou falando isso? Porque assim, o Santos não tem um dono hoje, ele é de uma coletividade. O problema é que nos últimos anos essa coletividade não tem dado a resposta que a instituição precisa. Entra linha política, sai linha política, entra presidente, sai presidente, entra ala de Santos, entra ala de São Paulo, e um presidente sai e deixa sempre problema para o que vem depois, dívidas intermináveis, né? A política comendo solta, dizem que, olha, vou sanear, vou contratar, aí pega e põe um monte de gente de confiança dentro do clube, né? E a coisa não anda. Dizem que há um profissionalismo sendo implantado. Aí eu tenho que escutar que finalmente a base está sendo profissionalizada. Em 2 anos de gestão, né? Agora estão reformulando a base para o último ano. Ninguém percebeu isso antes. Então não dá para ficar à mercê de presidentes, conselheiros, com todo respeito aos conselheiros, e associados que se movem basicamente pela paixão. Alguns, obviamente eu não vou generalizar, têm uma visão mais executiva, tem uma visão administrativa diferente. O problema é que o cara sozinho não consegue tocar muitas vezes um universo que é movido à base da paixão e rigorosamente à base da irracionalidade. Porque o fígado no futebol fala mais alto do que o cérebro, né? Não vou nem falar do coração. Então fica difícil você administrar um clube dessa forma. E o Santos tem que ficar esperto, porque o São Paulo, por exemplo, já tem todo um estudo preparado para se transformar em clube empresa. Eu estava lendo que o próprio dono do Paris Saint-Germain parece que tem alguma coisa já olhando para o Vasco, e outros clubes vão fazer a mesma coisa, né? Quem não tiver um super gestor, quem não tiver um clube altamente avitário, como o Flamengo é hoje, e a gente pode comparar com o que acontece com Barcelona e Real Madrid, por exemplo, mas os outros grandes clubes da Europa, todos têm dono. A Juventus tem dono, o Manchester United tem dono, o Manchester City tem dono, o Arsenal tem dono, o Paris Saint-Germain tem dono, né? Você tem lá só Real Madrid e Barcelona, que são inclusive representantes da política espanhola e da Catalunha fortíssimos, eles têm por trás tudo isso. Agora os outros todos tem alguém que é dono. E sabe o que acontece quando alguém é dono? O cara não tá nem aí se você tá afim do técnico, se você não tá, entendeu? O cara vai pegar e ponto final. Se você vai contratar A, B ou C, o cara é o dono, né? Aí você vai dizer assim, como é que pode o Santos um dia ter um dono? Sim, mas são ações, não vai ter um dono. Porque no final das contas, meus caros, extraoficialmente acaba tendo, né? Todo clube acaba tendo um dono, que é o líder de um feudo, muitas vezes, né? De um grupo político que se enraiza no clube e lá fica a vida inteira e vai passando de geração em geração. Então, oficialmente não tem dono, mas acaba tendo na prática, né? Só que é gente que não tem bala, né, para bancar sozinho o clube, muitas vezes. Mesmo com todos os aliados, os caras não conseguem botar dinheiro ali e fazer a coisa funcionar. Então, assim, eu, durante muito tempo, fui contrário a essa questão do clube ser empresa, de, em tese, ter uma entidade que administre e alguém que tenha a caneta para dar lá o aval definitivo sobre todos os temas. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar, não estou aqui fechando questão. Acho que é importante que as pessoas se manifestem, falem a respeito do tema, porque os exemplos estão aí. A gente não pode concorrer sem dinheiro, a gente não pode concorrer com mudança de filosofia, concorrer, digo, com os outros clubes. A cada 2, 3 anos mudar a filosofia completamente, em 2 anos de gestão se perceber que o trabalho da base não era bem feito e você reformula tudo, que você empatou 1 ano da história do clube com treinadores que não iam fazer a menor diferença quando tinham grandes jogadores nas mãos, né? Quando você tem um movimento
direcionado por parte de alguns que quer que a única coisa boa que deu certo no clube nos últimos anos seja desconstruída para começar do zero ano que vem com outro treinador, e um treinador bem meia boca, que nem tem tantos aí no futebol brasileiro, não dá para viver nesse ritmo. Ou se tem regra, profissionalismo e projeto para que um trabalho de treinador dure 2, 3, 4, 5 anos, para que uma gestão possa fazer um trabalho profissional em que não tenha que ficar dando satisfação para os outros por questões políticas, o Santos vai ter problemas, né? Vejam o exemplo do Bragantino. Vejam o exemplo do Bragantino, que era um time do interior que um belo dia ganhou um campeonato paulista e que foi vice-campeão brasileiro. Porque tinha lá um mecenas, que era um político importante de São Paulo, que botava dinheiro e coisa e tal, mas que quando acabou o potencial de investimento, ficou ali, né? E chegou numa semifinal do Campeonato Paulista depois de alguns anos, inclusive contra o próprio Santos. Ficou ali patinando, primeira divisão, segunda, não ganhou mais nada. Eis que veio a tal da Red Bull e botou um caminhão de dinheiro e os caras estão nadando de braçada na Série B do Campeonato Brasileiro. Red Bull que tem time nos Estados Unidos, na Áustria e na Alemanha, né? E se esses caras gostarem da brincadeira, eles vão pegar e vão reformular o estádio do Bragantino, eles vão botar dinheiro a rodo lá, e eles vão fazer a coisa ficar mais tensa aqui, primeiro no nosso âmbito local do futebol paulista, e depois mais à frente. Porque não tem pressão lá, não tem gente enchendo a paciência, o cara tá botando dinheiro, ele vai fazer o trabalho que ele quiser. Ele entrou na Série B esse ano, contra várias camisas mais tradicionais, e tá nadando de braçada na Série B. Repito, imaginem se dá certo esse projeto, e aí você começa a replicar a experiência em outros lugares. Outros clubes com camisas mais pesadas que a do Bragantino, e que se aceitarem ter uma empresa, um gestor, um dono milionário por trás, esses caras vão começar a deixar quem ficar, né, com a mentalidade atrasada prevalecendo, vão deixar os outros para trás. O Bragantino é um exemplo. Pode dar errado, como deu lá no Figueirense, alguma coisa pode, mas a chance de dar certo com dinheiro e com gestão é muito grande. Então, assim, vamos analisar se o projeto chegar um dia nas mãos do clube, de alguém que queira tocar o Santos de forma profissional e com bala, o Santos não pode não cogitar, não pode não pensar na possibilidade. Porque, caso contrário, nós estaremos fadados ao esquecimento. Me desculpem, os outros já têm estádios mais importantes, maiores, fazendo dinheiro. O Santos ficou para trás nessa história, agora vai ter um arremedo que é o tal do retrofit, mas ficou para trás na história com a questão dos estádios. Já está ficando para trás com a história do CT. Se o CT Repelé um dia foi um dos mais bem aparelhados do Brasil, hoje está atrás de um monte, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Atlético Paranaense, do Corinthians, do Palmeiras, de todos os outros praticamente, do Bahia, entendeu? Então ou o Santos abre o olho e as pessoas param de ter uma visão antiquada, ou nós vamos correr o sério risco de sofrer muito no futuro. E eu não gostaria que o produtor tão novinho assim sofresse vendo o Santos em campo. Tempo. Quase 19. Então vamos terminar o vídeo de hoje com esta mensagem para que os senhores reflitam. Tá certo? Os nossos recados finais: Garbo Moda Masculina com a gente também em Santos, no Praia Mar Shopping, no piso térreo. Telefone Léo 13, o 3227-0812, 13-3227-0812. Com a gente também Velha Guarda Barbershop, na rua Goitacazes 24, no Gonzaga. Você marca o corte de cabelo ou corta em casa, tá certo? No 13-98209-5390. Isatec Informática com a gente também, Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office, isatecinformática.com.br, telefone 13-3020-1877. Pé de Brigadeiro Presentes, docinhos e caixinhas artesanais para adoçar sua vida. Procure lá, facebook.com/Pé de Brigadeiro Presentes. Meus caros, eu vou agradecendo mais uma vez a audiência de todos, pedindo para que os senhores que não são inscritos no canal, por gentileza, se inscrevam, curtam este nosso vídeo, ativem o sininho para receber as notificações. Eu volto na véspera da partida Santos
E Bahia, a gente com aquele tradicional pré-jogo aqui. Vamos ver que time que o São Paulo vai preparar, quem sabe, né? Surge a informação para esse jogo importante. Santos tem que vencer essas 2 partidas para consolidar a sua campanha de classificação direta para Copa Libertadores da América do ano que vem. Tá certo, meus amigos? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.